Boa noite a todos. Convido a todos nesse momento para elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, a espiritualidade aqui presente que nos acompanha e nos envolve nessas energias trazidas a todos nós. Hoje vamos conversar um pouco sobre qual é o objetivo da encarnação. Qual é o objetivo da vida? No Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec fez essa pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos responderam que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem esta perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Mas visa ainda um outro fim a encarnação: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia à matéria essencial desse mundo, a fim de aí neste mundo cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Os espíritos resumem tudo para nós nessa resposta. E na questão 172, Kardec também continua sobre o mesmo assunto. Mas e as nossas diversas existências corporais? Elas se verificam todas na Terra? Não, dizem os espíritos. Nós as vivemos em diferentes mundos. As que aqui nós passamos não são as primeiras, nem as últimas, mas elas são as mais materiais e das mais distantes da perfeição. E aí Kardec, na pergunta 190, pergunta ainda: qual é o estado então da alma na sua primeira encarnação? É o da infância na vida material. Aí a gente pode já lembrar o que é a infância na vida material, aonde a inteligência ela apenas está desabrochando. Então a alma, naquela primeira encarnação, está se ensaiando para a vida. Mas e onde passa então o espírito, essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Isto fala na questão 607. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização, ele começa bem antes, geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Existem muitos mundos inferiores ao nosso plano. E a primeira encarnação, as primeiras encarnações começam por lá. Então, quando os espíritos atingem um ponto de preparação para entrarem no reino humano, para a vida espiritual consciente, independente e livre, Deus lhes dá a consciência das suas faculdades e também dos seus atos. Essa consciência que produz o livre-arbítrio, a vida moral, a inteligência independente e capaz de raciocínio, mas também nos dá a responsabilidade pelos nossos atos. Tudo na grande criação nasce, cresce, vive, funciona, morre, renasce para a harmonia do universo. Tudo sob a ação espiritual universal. Tudo se exerce pela vontade de Deus e segundo as leis naturais e imutáveis. Mas a gente se pergunta: então todos nós passamos por este processo?
Sim, todos nós fomos lá na nossa origem uma centelha divina. Nós fomos uma essência espiritual, um princípio da inteligência. Passamos por transformações da matéria para nós chegarmos então a esta condição de espírito formado, ao qual nos falam os espíritos. Então Deus nos deu a liberdade, sim, até certo ponto. Então, se nós fomos, todos nós, nascemos com o objetivo de chegarmos à perfeição, analisando essa questão, como é que nós vamos chegar à perfeição somente com uma existência? Então Deus nos permite várias oportunidades através da reencarnação para que cada um, com o seu próprio esforço, possa crescer na medida em que nos permite a cada vida no corpo físico adquirir novas conquistas ao patrimônio do espírito que nós somos, espíritos imortais. Por essa razão, Jesus orientou o doutor da lei, Nicodemos. Ele disse: é necessário nascer de novo para alcançar a vida eterna. É necessário renascermos para alcançar a plenitude, a pureza de coração. Então, o que nós podemos perceber é que tudo está em nós. Está na nossa consciência a noção do bem e do mal, desde o início. E à medida que o espírito evolui, passando por experiências através das várias reencarnações, ele vai percebendo os seus limites. Quando em contato com outras pessoas, toda vez que ele se excede e ele agride o seu semelhante, ele recebe de volta, pela lei de causa e efeito, os resultados desta agressão. Mas esta mesma lei, que traz de volta as consequências das agressões, ela também é generosa, porque Deus é misericordioso. Ela também é generosa com aquele que agiu para o bem. O que nós tenhamos feito de positivo retorna igualmente, nos tornando os únicos construtores da nossa própria felicidade ou da nossa infelicidade. Tudo isso depende de nós, porque nós temos a liberdade de ação. Então é no conjunto dessas várias existências que se encontram a origem das muitas diferenças e das aparentes contradições, das desigualdades sociais e desigualdade de caráter individuais que temos entre nós. Diversas experiências são necessárias ao espírito para que ele reúna em sua matriz perispiritual um conjunto de informações, um conjunto de registros que vão lhe conferir o crescimento ao passar de cada etapa evolutiva. Porque de uma existência para outra, nós trocamos de condição social, nós trocamos de parentela, nós trocamos de situação cultural, econômica, nós trocamos de gênero, para que nós possamos experimentar as mais diversas possibilidades psíquicas e assim acumular, então, experiências na nossa bagagem espiritual. Quando nós reencarnamos, é claro que nós não lembramos o que nós fomos ou o que nós vivemos em outras experiências, mas as experiências anteriores não se perdem, ficam gravadas na nossa consciência. E ao contrário, a gente continua numa próxima encarnação a partir de onde nós paramos, mesmo que nós não tenhamos consciência disso. Mas mesmo diante da crença da reencarnação, muitos espíritas ou simpatizantes do espiritismo se fazem essas perguntas. Mas o que nos cabe fazer nessa atual existência física? Como saber se nós estamos aproveitando do ponto de vista espiritual a oportunidade divina de estarmos reencarnados? Para nos ajudar a refletir sobre isso, vamos analisar alguns pontos importantes da atual encarnação.
Com certeza, esses pontos não esgotam a finalidade da reencarnação, porque certamente teremos questões de cunho pessoal, de cunho íntimo, que dependem da evolução individual de cada espírito, tendo em vista as escolhas e as ações consumadas no passado. Mas, diante das principais metas da encarnação, podemos falar de uma delas: a reparar equívocos do passado. Sabemos que esse planeta é um planeta de provas e expiações. Expiar significa retificar erros. Naturalmente, com a encarnação, ao esquecimento do passado, não lembramos das ações infelizes de outrora, mas deveremos procurar enfrentar com equilíbrio, com paciência, as situações adversas que nós temos na atualidade. Porque muitas delas surgem, muitas vezes, como quadros expiatórios. Exemplo: doenças, mudanças econômicas, relacionamentos pessoais conturbados, lutas na área afetiva, familiar, profissional. Tudo isso pode se apresentar como situações expiatórias. Mas lembramos que o amor cobre uma multidão de pecados. A misericórdia divina sempre está junto de nós. O amor que nós praticamos em favor do nosso próximo, em favor da vida, será um ponto positivo na nossa contabilidade divina a minimizar ou até anular os erros que nós cometemos no passado. Então, sempre que possível, diante de uma ação infeliz, de situações desta existência, procuremos reparar o mal causado ainda nessa existência. Não vamos esperar que a lei de causa e efeito nos atinja ou nos cobre futuramente. Um outro aspecto para a nossa encarnação: evolução intelectual. O espírito encarnado precisa buscar todo o conhecimento que está ao seu alcance, para que ele possa compreender as leis materiais e morais que regem a vida. Conhecimentos variados vão nos ajudar nesta e em futuras encarnações, porque todo conhecimento adquirido é patrimônio do espírito e nós levaremos para outras existências, talvez aqui nesse mundo, nesse nosso país que vivemos, talvez em outros países a que nós vamos reencarnar. Quantas pessoas que nós percebemos que possuem facilidade para o aprendizado e compreensão para algumas áreas do conhecimento. Certamente são espíritos que já tiveram a oportunidade de estudar essas matérias em existências anteriores, como vemos pessoas que têm muitas dificuldades em entender alguns assuntos, porque não tiveram oportunidade e acesso ao conhecimento desses assuntos. Mas também vamos lembrar aqui daqueles que têm a preguiça de estudar e de buscar o conhecimento. Aí é uma outra situação. Um outro motivo que nós devemos para aproveitar a nossa encarnação, o aprimoramento dos nossos sentimentos. O sentido da vida é a busca do amor nas suas expressões mais elevadas, que são o desenvolvimento das virtudes. Dessa forma, nós temos então que desenvolver em nós estas virtudes: a paciência, a humildade, o perdão, a compaixão, a resignação, o otimismo, a alegria de viver. Essas potencialidades, elas estão todas em forma de germe dentro de nós que precisamos desenvolver. Então cabe a cada um de nós a tarefa diária de nos observar nas nossas relações sociais, profissionais, familiares, a fim de notarmos quais são as virtudes que nós já temos, as que precisam de um reforço e aquelas que ainda nós não possuímos e devemos nos esforçar para possuir. Sabemos sim que as conquistas morais são mais difíceis do que as intelectuais, porque a intelectual, quando nós lemos um conceito, quando nós, de matemática, fazemos alguns exercícios, não é tão difícil. Mas perdoar precisa de muito esforço, precisa de persistência, porque lidar com as nossas emoções é algo um pouco mais complexo, mais profundo. Mas quanto mais nós nos dedicarmos,
mais rápido teremos o resultado. Então, se nós somos aqueles que gostamos de atritos, busquemos a pacificação interior. Se nós ainda somos egoístas, que o egoísmo nos domina, reflitamos na importância da solidariedade. Um outro fato importante é que as nossas carências morais, elas vão se mostrar com muito mais intensidade na convivência familiar. Porque ali dentro da família nós estamos longe do verniz social que nós temos fora. Nós nos mostramos lá dentro da família tal qual nós somos verdadeiramente. Portanto, o que nós percebemos é que para nós consolidarmos uma virtude, é necessário que nós enfrentamos situações adversas que são contrárias à forma de nós pensarmos, de nós agirmos, aonde nós teremos que manter uma conduta moral elevada. Não basta a gente ser bom quando tudo está fácil, quando ninguém nos contraria. Provaremos sim que somos espíritos amorosos, pacientes, humildes, quando nós convivermos com pessoas difíceis, com pessoas egoístas, mal educadas, e mesmo assim a gente conseguir manter uma conduta cristã. Então procuremos educar os nossos sentimentos para que a nossa vida seja mais plena e mais feliz. Uma outra forma de nós vivermos melhor a nossa encarnação e o objetivo de estarmos aqui é a superação de conflitos. Pelo nosso estágio evolutivo, é comum a vivência de situações e emoções mal resolvidas ou traumáticas, onde surgem conflitos psicológicos. A ansiedade perturbadora, a depressão, a insegurança, o vazio existencial, a síndrome do pânico, os medos, as próprias dependências químicas. Cabe-nos identificar esses problemas, se são dessa existência ou de existências passadas. Os casos mais complexos, buscar a ajuda de profissionais especializados da psicologia e da psiquiatria. Um outro objetivo da nossa encarnação: ser útil no meio social. O cristão deve ser ativo na sociedade em que se movimenta. Conforme o Evangelho de Jesus nos ilumina interiormente, nós sentimos uma necessidade de compartilhar este amor com as demais pessoas. Esse desejo é aquele que nos impulsiona a realizar tarefas edificantes na rua em que nós moramos, na sociedade em que nós participamos, no bairro, na escola, ajudando a melhorar o mundo em que nós vivemos, com a finalidade de buscar melhorias para todos. A questão é que a maioria das pessoas não entende ainda que a finalidade da vida terrena é o aprimoramento espiritual. A maioria acredita que a finalidade da vida aqui na Terra é crescer, é estudar, se formar em alguma profissão, trabalhar, namorar, casar, ter filhos, comprar uma casa, ter um carro, viajar nas férias e nos fins de semana, ir à praia no verão, se aposentar e pronto. É uma vida normal, é uma vida correta, como dizem as regras socioculturais. Mas na verdade não é nada disso. Tudo aqui na Terra é importante, mas não é a finalidade principal, não é a parte principal para a nossa vida. Tudo que está no nosso mundo são apenas meios para nos aprimorar espiritualmente. Ou seja, o estudo, o trabalho, o casamento, o lazer são meios para evoluirmos. Através do estudo a pessoa evolui porque desenvolve o raciocínio, adquire cultura, para poder assim compreender melhor a obra divina, porque o estudo ajuda a evolução. A finalidade principal do casamento é fazer com que o casal desenvolva qualidades necessárias à boa convivência em geral. O casamento é, antes de tudo, uma escola de amor. Por quê? Porque ali nós trabalhamos a tolerância, a paciência, a compreensão, a solidariedade e a confiança, a fidelidade. Mas a maioria não sabe que o casamento, antes de tudo, é uma escola.
Acham que não passa de um acontecimento social, cultural, sexual. Ser pai ou ser mãe não é só se sentir orgulhoso porque o filho tira boas notas na escola, porque é bonito, porque tem um canudo na faculdade, enfim. Ser pai e ser mãe é, antes de tudo, ser um educador. Os bons pais evoluem com a experiência de criar e educar os seus filhos. E é isso que Deus espera das pessoas em geral, que elas evoluam através das experiências. A finalidade do trabalho não é só para ganhar dinheiro. Antes de tudo, é servir, é construir, é ser útil. E por acréscimo, a pessoa desenvolve a honestidade, o respeito, o bom relacionamento, a paciência, a indulgência no trabalho. A terra é sim uma escola, mas uma escola espiritual. E por trás de tudo o que acontece e que nós vivenciamos aqui neste planeta está o objetivo da evolução espiritual. Porque tudo vem para nos servir para evoluirmos espiritualmente. Então, diante de todo o exposto, nós vemos que a reencarnação, à luz do Espiritismo, é uma bendita concessão divina que nos permite o crescimento intelecto-moral, a fim de que a inteligência, guiada pelo amor, possa nos conduzir na direção da vida, na direção de Deus. Portanto, devemos aproveitar as oportunidades que também são dádivas divinas, cuidar do nosso corpo e do nosso espírito, valorizando a oportunidade da vida, porque talvez foi preciso muito esforço e tenhamos que ter esperado muito tempo para poder ter a oportunidade de estarmos aqui hoje reencarnados. E não sabemos quando será a próxima oportunidade, porque a fila é grande. Por isso devemos ter sempre gratidão pela vida, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui. E é nesse momento que convido a todos para agradecermos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de termos tudo que está ao nosso alcance na vida material para podermos evoluir. Gratidão ao nosso Mestre Jesus pela luz do seu ensinamento, que nos ilumina o caminho, que nos dá o sentido para a nossa vida. Gratidão pela espiritualidade que vem nos explicar esses ensinamentos de Jesus, trazendo o verdadeiro sentido dos ensinos de nosso Mestre. Gratidão aos Espíritos que nos acompanham, nosso anjo de guarda, que sempre está nos inspirando para que nós trilhemos o caminho do bem. Que a luz do nosso Mestre Jesus nos conduza hoje e sempre, pelo seu amor, no caminho do bem. Que assim seja.